Aham. Uma das primeiras notícias de Vasco que eu dei no canal, que eu me lembro ali no meados de 2019, e aquilo me arrebentou o coração, foi o falecimento do Thales. E aí eu queria te ouvir, já que você pegou um gancho do menino da base, vamos falar de outro. Fala pra gente como foi trabalhar com o Thales, quem era o Thales Penha, né? O Thales Magno, de repente, quem tá confundindo aí em casa. E se era evitável aquela situação, dava pra ter detectado, vocês acham, não, pelo amor de Deus, não confunde, tô dizendo que alguém tem culpa pelo que aconteceu, mas era algo que quem trabalhou com ele podia ter, de repente, ter insistido um pouco mais e talvez desatento, focado com o time, com outras coisas, passou despercebido? Fala pra gente a experiência do trabalho com o Thales. Bem, a morte do Thales foi bem dolorosa, claro, para a família dele, né? Com certeza os pais sentem dor até hoje, mas para mim especificamente, porque a gente estava numa folga e eu estendi essa folga. A gente voltaria a treinar no sábado e eu estendi essa folga sábado e domingo para ele se apresentar na segunda-feira, todos se apresentarem na segunda-feira, e ele morreu no sábado. Então dói porque era um menino com um coração maravilhoso. No período de Vasco, a gente conversava muito com ele, batia muito papo com ele. Falava, cara, você precisa entender com quem você anda, cuidado. Aí ele falava, não, são meus primos e tal. Mas eram pessoas, assim, muitas vezes, não estou dizendo os primos dele, mas assim, muitas vezes ele realmente, assim, as companhias dele não eram boas. E nesse período que ele era meu jogador na Ponte Preta, né, que eu estava lá na Ponte Preta, lá, a gente conversou com ele várias vezes. Falei, cara, pelo amor de Deus, não se envolva com tráfico, não entenda. Eu falei para ele, Thales, eu venho de comunidade. Quando eu chego na minha comunidade, todo mundo me respeita. Eles não me respeitam apenas porque eu desenvolvo um trabalho social lá hoje, mas todo mundo conhece quem eu sou, sabe? Eu não me envolvi com nada, não fumei maconha, não cheirei cocaína, não fiquei envolvido com os caras, não fiquei... Você pode ter amizade com a rapaziada da tua comunidade, inclusive com os caras do comando ali, não sei qual é o comando da área dele, mas eu falava pra ele, pelo amor de Deus, entenda, você precisa sair dessa comunidade, você não pode mais ficar lá, ter amizade o tempo todo lá, porque, cara, você tá num outro mundo hoje, uma outra vida, então você pode ir lá, mas você não tem que ficar, por exemplo, na garupa de um bandido, você não pode ficar de jeito nenhum, se aprofundar na amizade com os caras. Você pode ser amigo e respeitar esse tipo de amizade, mas você não pode mais caminhar com os caras. Eu cansei de falar isso com o Thales. O Joelto, meu auxiliar, que era meu preparador físico, ele cansou de falar isso com o Thales. Mas, infelizmente, eu lembro que eu falei com o primo dele no dia do enterro, e ele falou assim, Jorge, ele estava comigo, cara. Ele estava jogando comigo dominó. Quando deu 3 horas da manhã, se eu não me engano, 3 horas da manhã, ele falou assim, eu vou lá ver como é que tá o baile, que era o baile funk. E ele foi lá, e foi o que aconteceu. A gente, sinceramente, não sabe. Todo mundo diz que ele sofreu um acidente, espero que seja, né, que tenha sido realmente isso, mas a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, assim, poderia sim ter sido evitado, mas por ele mesmo. Eu tenho certeza que os pais fizeram de tudo, que aqueles que estavam ao redor dele fizeram de tudo. Nós que éramos profissionais cansamos de falar com o Thales, de dar bons conselhos para ele, mas infelizmente a gente não conseguiu ter um acompanhamento de perto realmente ali diariamente. Eu conversava muito com ele, tinha chamado ele uma vez, a gente chamou ele para almoçar, ele almoçou com a gente, conversamos justamente tudo isso com ele, mas infelizmente ele veio a falecer. E foi uma perda muito grande, porque a gente era muito próximo. E principalmente por essa situação de eu ter estendido essa folga, isso dói muito, dói muito. Não, e o Thales, ele é um menino que a torcida do Vasco até hoje tem um carinho muito grande por ele. Não só apenas pela importância dos gols contra o Ceará no acesso do Vasco em 2016,
mas pela figura mesmo. A galera até carinhosamente chamava ele de Balo Tales. Era um querido.